aqui com mais um Intercâmbio Austrália Podcast. E hoje estamos na mesa redonda, o que significa que eu sou uma das participantes e vamos falar sobre PTE. Arrasou, adorei, gente. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para prestigiar vocês com conteúdo de valor. O Mesa Redonda tá sendo aí um sucesso para todo mundo. Eu sou suspeita porque eu adoro bater um papo aqui, ó. E hoje a gente trouxe para vocês expert da área, pessoas que realmente entendem daquele conteúdo que eu tenho certeza que você que tá aí tá precisando, assim como eu, assim como a Shélida. Será que quem tá por aqui também precisou desse conteúdo? Ou será que eles falam de boca para fora? Vamos entender um pouquinho mais, mas antes de mais nada, muito obrigada por vocês estarem aqui, é um prazer enorme, né? Tá sendo um prazer enorme trazer conteúdo para vocês novamente de valor. E se você tá interessado em fazer intercâmbio na Austrália, saber um pouquinho mais do que tá rolando por aqui, fica nesse canal, que aqui é o canal certo, com certeza. Mas não vou enrolar, porque hoje tem muita coisa para aprender. Tem conteúdo aqui que, olha, vocês vão fritar o miolo de vocês. Vou pedir pra galera se apresentar. E quem tá aqui comigo? O pessoal do PTE, gente. E quem vai começar se apresentando aqui, ó, do nosso lado esquerdo, quem é? Quem é? Senhor? O Mister? Bernardo Polacek. Obrigada pra todo mundo que tá aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem e a gente vai bater um papo muito legal aqui, que vai ser bacana, tá bom? Pode olhar pra aquela câmera ali e falar, quem é que tá sentado aqui comigo aqui? Fala galera, beleza? Um prazer estar aqui como convidado. Vou fazer questão de contribuir bastante aqui com vocês. E eu sou o Bernardo, um brasileiro que chegou aqui na Austrália em 2018. Nadou como qualquer outro brasileiro, né? Trabalhei de obra, trabalhei de garçom, fiz algumas coisinhas aí, né? Para sobreviver. E agora eu tô aí com o meu negócio de ensinar a galera a passar nessa prova aí, que é tão importante, né, para o nosso caminho. E destravar o caminho aqui na Austrália pra galera crescer. Já vou aproveitar esse gancho. Você veio pra Austrália como intercambista? Sim. Ótimo. Então já tá convidado aí, convite pra vir contar sua história no Real Oficial também, porque a gente quer saber como foi essa jornada inteira, Com prazer. tá bom? E o próximo? Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Meu nome é Andressa Renes, eu sou a criadora da PTE Smart. Eu já trabalho com PTE há quase 5 anos. Eu cheguei na Austrália em 2014, então já faz um tempinho. Passei por todo o processo de estudante, a Graduate Visa, a PR. Então, finalmente. Então, meu PR foi aprovado agora sexta-feira, né? Então, muito feliz. Vamos brindar isso aí. Sim. E tô aqui para contar um pouquinho da minha história, explicar um pouquinho sobre o PTE. Eu passei, acho que por todos os desafios que todos os brasileiros passam, né? Então, de medos, inseguranças de fazer essa prova, depois de visto também. Então, tô aqui para contar um pouquinho. Joia, joia, joia. E eu vou deixar a apresentadora, né, que fez a abertura para nós, se apresentar também. Shélida, muito obrigada por estar aqui. Olha para aquela câmera e fala pro pessoal quem é você. Bom, eu vim aqui. Acho que o maior motivo de eu estar aqui hoje é porque eu fiz essa prova recentemente e meu nome é Shélida, eu estou aqui há 7 anos e eu tive que fazer, né, para seguir meu caminho aqui na Austrália, então essa sou eu. E eu também sou formada em TI, vale dizer. Trabalha com TI? Eu trabalho com TI. Muito bem. Estou aqui. Você também, já tá o convite para você, né? Já, a sua história é cheia de detalhes aí, bacana, tenho certeza que vai ajudar a galera. Fica o convite para você vir aqui e contar a sua história real e oficial na íntegra. Eu estou super ansiosa. Super ansiosa, já fiz um convite, mas o PTE passou na frente desse convite, eu acho que vai realmente ajudar a galera e tenho certeza que a sua história também vai ser um sucesso pro pessoal que tá lá, tá? E pra quem não me conhece, eu sou Sheila Salvalage, eu também já estou na Austrália há 10 anos, né? Também passei por todo esse processo aí de intercambista, IELTS, PTE, né? E eu vou falar que o PTE salvou a minha vida. Então foi por isso que eu trouxe essa mesa aqui, eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? E eu queria que algum voluntário aqui, iniciar, eu tenho uma perguntinha assim, ó, pra quem tá falando, o que eles estão falando? O que é PTE, meu Deus, o que é isso? Duvido que você não saiba, né? Bom, apesar que tem gente que não sabe ainda, né? Talvez. Sim, com certeza. Então eu vou deixar uma voluntária. O que é PTE? Alguém pode me responder o que é PTE? O PTE é uma prova de proficiência de inglês, né? Então, para testar o seu nível de inglês para um processo migratório ou até para uma faculdade. É uma prova corrigida por um computador, né? Então, AI, uma inteligência artificial, diferente das outras provas, então acaba sendo uma prova um pouco mais fácil. A gente vai falar um pouco mais sobre isso.
E o que eu gosto mais de falar é que, além de ser uma prova de nível de inglês, é um meio para o nosso sonho, né? Então, é um caminho para a gente alcançar um PR, entrar numa faculdade. Então, além de ser só uma prova, eu gosto de falar que é um meio para o nosso sonho. Gostaria de complementar, senhor? Não, exatamente isso. Às vezes a pessoa tem a formação no Brasil, a Austrália está precisando dessa formação, ele tem experiência na área e fica só com o PTI, né? Com esse muro, que é uma prova de inglês, igual ela falou. É um muro, né? Uma barreira, né? Esse inglês. Para todo o horizonte que nos espera aqui na Austrália, é uma prova, né? Que você fica... Tem gente que fica aí, né? Só por causa desse PTI, fica ali, ó... Tem gente que volta, né? Às vezes não consegue, desiste... Por só faltando a prova. Não por causa do PTI, né? Por causa dessa nota, do proficiência em inglês, né, gente? O proficiência em inglês é realmente uma prova que testa seu inglês, né? Cada um tem o seu método diferente. E é até estranho a gente falar que o PTI, que é corrigido por computadores, eu vou falar linguagens que não são técnicas, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errada. Como que um computador, hoje fazer uma prova pelo computador que é na era da inteligência artificial, que pega tudo, é mais fácil do que o IELTS, né? É estranho, né? Super estranho, mas enfim, obrigada a Deus por essa prova, né, que nos salvou até aqui. Com certeza. Mas, gente, por que todo mundo teme essa prova? O PTI, essa proficiência em inglês, é um bicho de 7 cabeças? Então, eu confesso que a primeira vez que eu fui fazer a prova lá em 2017, quando eu fiz minha matrícula na prova, na época eu nem sabia da existência do PTI. Eu já fui fazer o IELTS direto. E, na verdade, eu nem sabia que eu poderia fazer o PTI lá em Belo Horizonte, na minha cidade, né? Você fez o PTI no Brasil? Você fez eu poderia fazer, mas eu não conhecia ele porque o IELTS é muito mais famoso, né? Sim. E aí, quando eu fui fazer a matrícula, fiz o estudante e no dia de fazer a prova, você parece que tá indo fazer um super vestibular, assim, sabe? Parece que, no meu caso, eu sou magrinho, eu perco o apetite, né? A vida é ingrata, né? E aí acontece comigo. Não. E parece que você é a última coisa do mundo, é vida ou morte, você fica ali na fila, você já tá tenso e tem que, sabe assim, tem essa parte. Mas eu confesso que eu também não busquei tanta informação ainda. Por isso que eu, igual a Andressa também faz, a gente traz casos de sucesso um atrás do outro, pra você ver ver 2, ver 200, ver 1000 pessoas, ver gente velha, ver gente nova, ver gente, mulher, homem, tudo quanto é tipo passando, você fala assim, não, então não é tão assim também, não, né? Então, tem chance. Eu tenho chance, né? Então você tem que botar isso na sua cabeça, que todo mundo fica um pouquinho nervoso, todo mundo, né? Acha que poderia ter estudado mais, né? Você vai dar exemplo, né? Você sempre tem isso no seu coração. Ninguém fala assim, não, eu estudei cada minuto do meu tempo e tô aqui preparado. Ninguém sente isso, né? Então tem essa pequena tensão, mas de fato não é um bicho de 7 cabeças, né? E você, o que você acha? Não, eu acho que a primeira vez que você tem contato com a prova parece, porque é muitos tipos de perguntas diferentes, né, que a gente não está acostumada, uma prova completamente diferente, assim, a gente nunca enfrentou isso, mas conforme você aprende, conhece a prova, entende exatamente o que o computador espera de você, o que é importante, o que não é, a prova fica muito mais fácil. E eu acho que esse medo, né, essa insegurança, todo mundo tem. Você pode ter um inglês super avançado, você vai ter essa insegurança. Eu acho que é o principal desafio dos brasileiros. A gente coloca isso como um muro e a gente não, é um muro que parece muito difícil de ultrapassar. E por mais que tenha uma escada ali do lado te falando, olha, tá aqui, a gente tem como você conseguir, a gente fica com essa dúvida. Então, acho que é o principal que a gente tenta trazer todo mundo tem um nível de inglês que precisa, todo mundo, a grande maioria das pessoas tem um nível de inglês que precisa para alcançar a pontuação. Precisa de aprender a prova e ter mais confiança e disciplina para estudar, né? Porque isso é muito importante. Não é só sentar lá e fazer a prova. É uma prova como um vestibular. Você não vai sentar no vestibular sem se preparar, sem estudar. É a mesma coisa, é só você sentar e estudar. Eu falo muito com meus alunos, não tem problema se você não sabe de primeira. Você vai praticar, você vai estudar, você vai melhorar. São exercícios que você não faz no dia a dia, né? Então, o primeiro exercício, read aloud, que é ler alto. Ninguém lê alto hoje em dia, nada. Então, você precisa se acostumar a fazer a questão para conseguir fazer uma boa questão. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é só realmente estudar e aprender os truquezinhos, as dicas, o que é importante, o que não é, para deixar a prova muito mais fácil. Muito bem. Ó, só para vocês entenderem, esses dois são especialistas, eles ensinam, né, pessoas a passar, cada um com a sua técnica a passar nessa prova, né, eles desenvolveram técnicas diferentes, mas, né, que ajudam aí a galera. E a Shélida,
seguiu, provavelmente a gente vai saber um pouquinho, que eu também não sei tô com um pouquinho de raiva dela, porque ela passou sem, né, contratar um profissional, estudou por conta própria. Então a Shélida tá aqui como uma convidada, né, que fez a prova 2 vezes, Shélida? Eu fiz 2 vezes, uma há 4 anos atrás e uma agora. 2 vezes, e ela não contratou esses cursos. Então a gente também trouxe ela para ela poder compartilhar essa experiência dela, né? E aí, Shélida, você acha que PTE é um bicho de 7 cabeças? Acho que não, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não pegarem nada da estrutura da prova, vai ser um bicho de 7 cabeças. Porque eu acho que o PT é muito técnica, né? Ele não é muito inglês. Lógico, você precisa pronunciar as palavras da forma correta, você precisa se ouvir e tudo mais para você pegar, pelo menos, o que está acontecendo ali. Mas eu não tô aqui para falar, nossa, eu tirei 90 no PT. Não, tá, gente? Mas tirou o suficiente, né? Eu tirei o que eu precisava para o momento. E assim, por isso que eu me permiti não correr atrás de um profissional. Mas às vezes, dependendo de dessas necessidades, talvez um profissional seria muito mais válido para me dar umas dicas que talvez ali faltou, sabe? Sim, bacana. Legal. Eu fiquei muito nervosa na prova, não vou negar. E já voltando nesse gancho aqui, né? A gente escuta muito falar, eu também posso até dar o meu pitaco aqui, que pro PTE a gente não precisa necessariamente do inglês, né? Não, a gente não precisa ser fluente no inglês. Vocês concordam com isso? Uma pessoa que não é fluente no inglês, se ela sentar ali, estudar e testar, ela realmente consegue atingir uma nota... É óbvio que não vai atingir um 90, acho que quanto mais inglês você vai, mais uma nota satisfatória. Qual que é o mínimo hoje que o pessoal tá buscando hoje? Mínimo... No PT equivale a 50, que é o 6 no IELTS. É o 6 no IELTS. É muito comum, que te abre bastante porta. Normalmente o pessoal precisa dessa, né? E tem as menores, que é quando é o partner, né? Quando a pessoa tá num partner. Um sponsor. O sponsor é menor? Tem sponsor que é 36, que é o 5 no IELTS. Legal. Os partners também, que às vezes pode pegar o 36. Legal, é verdade. Bacana. Mas normalmente é o 50, overall 50, mínimo 36 em cada uma, que é pro Graduate Visa. E aí depois, ou é um mínimo 50, que é o 6 do IELTS, para aplicar para um Skill Visa, que é o mínimo que eles pedem sem ganhar pontuação. E aí você passa para um 65, que é o site no IELTS, que te dá 10 pontos para um processo migratório, o Skill Visa. Ou 79, que é o 8 no IELTS, que te dá 20 pontos. Então, normalmente o pessoal busca o overall 50 ou 65, que é o 7 no IELTS. Entendi. E aí, acha que dá pra aprender sem inglês? Sem ter um inglês? Sem ter nada de inglês, não. Então, assim, ainda assim, como ela falou, é uma prova de inglês, então é importante você ter um básico de inglês, mas, assim, da minha experiência de quase 5 anos, a grande maioria das pessoas tem o inglês necessário para alcançar a pontuação que precisa, né? Porque também tem isso, às vezes a pessoa não tem o inglês tão avançado, mas não precisa de uma pontuação tão avançada, então dá para tirar a pontuação. As pessoas que eu encontrei que tinham o inglês intermediário, com a prática, com a técnica, com as dicas, conseguem tirar um 7 no IELTS. Uau! Que é o 65 no PTE. Contanto que tem que ter dedicação. É uma prova como qualquer outra. Mas eu não acho que o inglês intermediário você tira um 7 no IELTS. Não. O 7 no IELTS é muito mais difícil. Você precisa realmente ter um conhecimento muito maior de inglês para conseguir no IELTS. Mas já no PTE você consegue. É interessante. Igual a Andressa falou que o PTE é corrigido no computador. Então essa que é a grande diferença. No IELTS, se o seu inglês é básico, sua nota vai ser básica. Se o seu inglês é intermediário, sua nota vai ser intermediária. Se o seu inglês é avançado, sua nota vai ser avançada. Como o PTE tem essa brecha, que é uma máquina que corrige sua prova, aí te dá espaço para usar técnicas específicas. Que aí com o inglês básico, você tira uma nota intermediária. Com o inglês intermediário, você tira uma nota boa. Com o inglês bom, aí você vai voar, né? Basicamente, essa é a diferença. E eu tô para falar, eu não posso prometer, assim, que cada um tem uma dificuldade, né? Mas mais ou menos assim, uns 30% dá para aumentar do nível que você tem de inglês. Igual a Andressa falou, você pergunta para 1000 brasileiros que estão aqui na Austrália. Dificilmente a pessoa fala assim, não, meu inglês é 0,00000, não sei nada, não sei falar nem office boy. Dificilmente vai ser assim, né? A pessoa fala que tem um inglês ruim, básico, ou fala assim, não, eu me viro, eu não passo fome não, né? Então isso aí já é, com a pitada de sal das técnicas, dá para... E tem também o fato, eu tenho muita experiência assim com os alunos, eles sempre chegam, não, meu inglês é péssimo, eu não sei falar, é horrível.
Aí eu vejo, faz o exercício e falo, mas onde? Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem o inglês ótimo, seu inglês é suficiente pra tirar uma pontuação até muito mais alta do que você precisa. A gente se coloca muito pra baixo. Então, Sim. e é isso, esse medo, essa coisa de, eu não sei inglês, meu inglês não é bom. O brasileiro tem muito isso, querendo ou não. Então, eu sempre falo, a grande maioria das pessoas que eu encontrei, mais de 5 anos, a gente ajudou mais de 1000 alunos, tem o nível necessário para tirar, às vezes até mais do que precisa na prova. Só precisa se dedicar. Só que aí é isso. Não é só aprende as técnicas e pronto. Você precisa praticar, você precisa entender o exercício, você precisa estudar. Também não é assim do dia pra noite, mas é super, super possível. E você, Shelly, quando você fez a primeira vez, obviamente seu inglês era menos do que, né? Porque cada vez que você tá aqui, você evolui mais. O que você sentiu que, por conta desse período, você tem um pouquinho mais de inglês? Você acredita que você se desempenhou? A sua nota foi bem diferente da primeira ou foi similar? Olha, eu vou te falar que na minha primeira prova, minhas notas de cada banda era uma diferença muito grande. Então, assim, a minha pior nota foi speaking. Na minha primeira prova. E aí, agora, a minha melhor nota já foi speaking. Então, mas eu acredito que sim, melhorou, né? Deve ter melhorado aí. Não sei. Eu tô com essa convicção. Mas o negócio de saber também, de ter um pouquinho de dica. Também recebi muita dica de amigo meu que já fez a prova. Então, eles me deram... Que fizeram os seus cursos? Que fizeram curso de você. Provavelmente um dos dois Não, foi. mas é importante ajudar, assim. Isso. E aí, ele me deu um templatezinho, assim, pra eu estudar, caso... Porque o negócio do speaking é que você não pode parar de falar. E aí, você tem que continuar constante ali falando, porque senão o computador vai enxergar como uma falha ou que você gaguejou. Entendeu? Então, e é o pior, e é muito difícil essa parte de você não parar, porque você erra, você vai... a história é você errar e sentir que tá natural. E é muito difícil você ter... Naturalmente a gente não faz isso, Não. né? Então, eu falo, tem que soar natural. Mas não é natural. Não é Mas tem natural. que soar natural, mas não para. Esse negócio de falar é engraçado, porque eu treinei num site umas questões ou outra pra eu pegar uma malícia ali da prova em si. E aí eu lembro de ouvir uma resposta, porque daí fica aberto pra todo mundo ouvir, né? A resposta do outro. Sim. E aí eu peguei uma resposta de um cara que tirou uma alta altíssima. E no meio dessa frase ele tava assim, eu tenho que falar por mais 30 segundos. Tipo, ele falando o que ele tinha que falar, só que aí ele falou, eu tenho que falar por mais 30 segundos. E continuou. Mas eu com o acho que objetivo. você ensina I don't know, eu não sei essa resposta, pra não quando parar. Eu acho que eu vi isso numa live que você fez, né? Tipo, que a gente não podia parar e aí você não sabe, I don't know essa resposta, eu não sei essa resposta e eu também não sei, mas, né, pra não perder a fluência, é isso? Isso, porque no speaking a fluência é muito mais importante do que as palavras ou a pronúncia. E às vezes a gente tem a falsa impressão, né, que se você falar um pouco mais claro, mais devagar, parado, o computador vai te entender melhor, né? Sim. Só que não tem um ser humano ali que vai escutar, né? Uma coisa que eu falo pra galera é que, diferente das outras provas, o que você tem que botar na cabeça é o seguinte: no PTI, ninguém vai escutar o que você falou. E ninguém vai ler o que você escreveu. Isso que conforta nosso coração, meu Deus. É partindo ninguém desse, vai escutar. Isso, se vocês estiverem gravando, se você estiver gravando uma dica desse vídeo aqui de hoje, é isso. Que ninguém vai escutar o que você falou e ninguém vai ler o que você escreveu. Eu vou pedir pra você repetir isso um pouquinho em voz alta, porque acho que você tá falando muito baixo. E essa é a dica de ouro. Qual que é a dica de ouro aí? Dica de ouro. Pra você que tá assistindo aqui, se você sair daqui com essa dica, já valeu a pena você tá aqui com a gente. É o seguinte, qual que é a maior diferença entre o PTI e o IELTS? O IELTS e outras provas também, né? Inclusive o IELTS feito no computador. Porque durante a pandemia teve, e na verdade nem sei se tem mais, acho que nem tem mais. Continua. Mas mesmo o IELTS feito no computador, é um ser humano que vai lá, né? Bota o áudiozinho lá, vai um vovozinho lá escutando. Que é pior, na verdade. É pior. É pior. Isso. E no PTI não, é uma máquina. Você está falando com a máquina, você está escrevendo para a máquina, né? Ninguém vai ler, nenhum ser humano vai ler. Então é partindo desse pressuposto que você vai saber que você não tá conversando com ninguém, né? É outra dimensão, né? Igual ela falou, você tem que falar sem parar, né? Você tem que falar rápido. Mesmo se você atropelar, igual você falou, às vezes você não sabe como é que fala, você fala, erra com convicção que
que que você errou. vai... Deu certo, é a Isso. condição que dá certo. Isso. Legal. Não Dica perde de a ouro, con- gente. Pega isso aí, não para de falar e pega a fluência aí. Essa é dica de ouro que tá no curso dele, hein? Ó, já arranquei alguma coisa até o final do... Já, até o final dessa conversa, vocês já vão ter o curso completo aqui. E eu queria perguntar pra vocês, de todos os subjects, de todas as matérias, como fala em português? Tópicos. Todos os tópicos do PTE, qual que realmente a galera, assim, você fala, meu, essa aqui a galera frita a cabeça. E eu queria que vocês, qual que você achou, na opinião de vocês? Porque provavelmente vocês têm... Pra mim sempre foi o reading. A questão, o reading é o módulo que realmente a parte do inglês pega mais. Porque é onde traz a questão de vocabulário, né? Então, a maioria, não é nada, assim, tem um pouco de gramática também, mas a principal é a questão do vocabulário. Então, quando a pessoa tem um inglês um pouco mais básico, é um pouco mais difícil, porque é um vocabulário acadêmico, né? Uma prova acadêmica. Então, um vocabulário que a gente não usa tanto no dia a dia, então acaba sendo um pouco mais difícil. Sim. Mas o benefício do PTE é que você tem várias questões que dão pontuação para vários módulos. Então, principalmente o pessoal que não precisa de uma pontuação tão alta, Isso que é legal. tem dificuldade no reading, a gente consegue compensar com outras questões que não acontecem no IELTS e em outras provas. Então, é um benefício muito grande do PTE de você tem muitas oportunidades de mostrar o seu inglês e conseguir a nota que você precisa em todos os módulos, mesmo num módulo mais difícil, mais challenge, que é o reading. Né? Ok. Eu acho que o reading realmente foi a minha parte mais difícil, sempre foi a minha menor nota. Primeiro, para não conseguir ler tudo, a velocidade de leitura, sabe? Mas eu até acho que isso a galera vai descobrindo depois. O que você fala que a galera vai na dor de barriga na hora e fala assim, escrever, não redação, pelo amor de Deus, não redação, não consigo escrever. Ah, mas pelo você amor tem de Deus. fluência, gente, ó. Eu sempre falo, já relaxa que a parte... Ai, nossa, meu inglês não é bom e eu tenho muita dificuldade de escrever. Eu falo, relaxa que você veio pra prova certa. Você tá, eu você não tá sei. aqui. Você veio no lugar certo. Não vai pro Eu IELTS. não me lembro qual foi. Pra mim, todos foram mais difíceis. Ah, brincadeira. Mas eu acho que a história de repeat sentence também, mas depois você vai pegando jeito. Acho que tudo é jeito, né? Repeat sentence. Você não consegue lembrar. O cara falou 20 palavras, talvez, nem lembro mais. Repeat sentence? umas... De idade são de 12 a 14. 12 a mais 14. ou Cara, menos. você lembra 4. É muito louco. Eu lembro que você teve um pouco de dificuldade no speaking, Foi. principalmente. Depois você fez um teste. Nossa, eu problema arrasei no microfone. depois. Mas, gente, dica de ouro. Eu vou falar minha experiência agora, que eu já vou deixar a Shelly falar qual foi Já o sei. subject. Não, essa eu vou contar, vou deixar pro final. Vai deixar pro final? Não sei. Não, mas ó, eu queria adicionar uma coisa no reading, porque eu perdi 2 questões também do reading, por conta de tempo. Eu fiquei muito voltando no texto, mas eu acho que o meu problema, assim, é mais a atenção mesmo. O reading eu disperso muito, e muita gente falando. Tinha uma pessoa na minha prova que ela tava fazendo assim, ó, toda hora, porque ela tava lendo e falando. E aí, isso pra mim foi realmente, eu acho que o reading é a parte mais difícil. Porque se tivesse uma música, alguma coisinha assim de fundo, a gente pelo menos tá ali focado. Só que a moça no fundinho fazendo assim. Shelly, mas acho que esse é um ponto que a gente pode falar pra galera. Essa parte da galera, tipo, vocês têm que estar preparados, realmente, fazer alguns testes em casa, com televisão ligada, com alguma coisa. Porque na hora que todo mundo começa, você parece, nossa, todo mundo correndo numa competição, entendeu? E todo mundo falando alto e você escutando a pessoa falando, você desconcentra. Então você tem que trabalhar isso, concentrar mesmo no seu teste, né? Fingir que nada tá acontecendo ali, pode estar caindo no mundo. Você escuta o que a galera tá falando, mas você tem que se concentrar. Então acho que essa é uma dica também legal você ter mencionado É isso. difícil, mas é o que tem que fazer mesmo. Legal você ter mencionado isso. Mas Uma dica importante que eu sempre falo é pra você esperar as pessoas começarem a falar pra você começar a sua prova. Porque se você começa, tem gente que senta e já quer começar a prova super rápido pra se livrar da prova. Só que se você começa num ambiente onde as pessoas não estão falando ainda, a gente tá em silêncio aqui. Se começa um barulho muito alto, você distrai, é normal. E aí você pode demorar 1 ou 2 questões pra voltar a concentração e continuar. Então, se você espera as pessoas começarem a falar pra você conseguir, pra você começar a sua prova, você já começa num ambiente mais familiar. Sua mente entende, tá? Estão fazendo barulho, essa pessoa tá falando mais alta, essa mais baixa. Você primeiro anula o barulho pra você começar. Então ajuda. E praticar com barulho em casa ajuda bastante. Eu tive muita dificuldade com repeat sentence. Eu fazia 1 hora todo dia de repeat sentence com a TV. Eu parecia uma louca, com a TV ligada, com o speaker ligado, com música, porque eu tenho essa questão de atenção, então eu lembrava 3 palavras. entendi. Eu sempre brincava, eu falo meus alunos, eu sou tipo a Dory. Falou, esqueço. Se eu consigo fazer, você também consegue. Caramba, que legal. Bom, eu sou suspeita, porque eu patinei muito no IELTS.
eu fiz primeiro eu fiz uma vez a prova do PT sem nenhuma instrução, porque falaram que era mais fácil. Não li nada, fingi que estudei, fui lá, fiz, ridículo. Foi horrível a minha nota, e eu falei, nossa, computador, eu odeio computador. TI, pessoal de TI, já conversando assim, um monte de coisa, aqueles traumas que você tem e tal, brincadeira. E aí não rolou pra mim, falei, vou pro IELTS, né, vou continuar, e bati ali, fui no IELTS, fiz curso, e tal, peguei professor particular, fiz uma imersão, falei, não precisa, IELTS, enfim. Nas provas, até que eu conseguia chegar ali no score que eu precisava. No dia da prova, não. No dia da prova, não. Eu devo ter falhado umas 2, 3 vezes no IELTS. E aí eu falei, chegou uma hora que eu falei, cansei. Eu vou e o pessoal, Sheila, vai pro PT. Sheila, vai pro PT. Eu, não, já fiz. Vai pro PT, vai pro PT. Até que comecei a pesquisar um pouco, né? Aí vi as suas aulas, você fiquei sabendo de você também. E aí a gente, opa, peraí. Só que quando eu contratei o curso, eu contratei com ela, com a Andressa. Alguém me falou, eu me lembro que alguém deu uma indicação falando também que até quem não tinha muito inglês passava. Foi o que chamou a atenção pra mim. Tem um pessoalzinho, não vou mencionar aqui, mas tem uma galerinha dessa tal área que conseguiu passar e não tinha o inglês, nem tinha inglês direito. Falei, então, pode ser que aí, né, caramba, né? E aí comecei, né, fazer o curso dela, só que eu não percebi o programa. Então, ela tem um programa, né, normalmente, eu acho que o seu também tem um programa, que você faz o acompanhamento. E eu deixei lá, tipo, comprado, vou fazer um dia. Quando eu percebi que eu perdi, eu tive até que contratar, acho que extras com ela. Que eu perdi, né, aquele programa, eu falei, cara, eu preciso correr. E aí eu comecei a correr. Correr, quanto tempo eu peguei 2 semanas. 2 semanas, já tinha contratado, acho que um mês, não lembro, né? Eu lembro, você entrou em contato comigo em janeiro. A gente começou a curso em janeiro. Um mês. Caramba, Eita. isso que ela falou que não lembra repeat sentence. Não, mas meus alunos, com meus alunos eu tenho muita memória. A pessoa me liga, lembra de mim? Eu lembro. Os meus alunos são, assim, histórias, sabe? Porque isso, eu aprendo a história da pessoa. Não a pessoa, é a história, realmente. É. Você me procurou pro IELTS, perguntou se eu dava aula pro IELTS. E aí eu falei, olha, tento pedir. Não, eu vou ver. E aí isso foi em dezembro, aí em janeiro... Você entrou em contato de novo, aí a gente começou a fazer isso também, acho que trabalhando muito. Que é o normal. É o normal de todo mundo. Assim, eu tento fazer um programa exatamente pra quem trabalha, porque eu fiz isso, eu trabalhava como chefe e também tive todo esse problema. E acho que você foi fazer a prova só em maio. Provável. Foi isso. Foi que você tava trabalhando, não conseguia estudar, e tá aqui o plano de estudos. Aí eu lembro que era difícil de você fazer o plano de estudos, a gente mudava o plano de estudos. E aí você acabou fazendo em maio. Foi, provavelmente. Por aí. Acho que foi assim. Não lembro. Muito bom, não lembro mesmo. Não lembro as datas, eu não sou horrível de nada. Mas o que aconteceu comigo? Aí peguei essas 2 semanas, últimas extras com ela, e falei, cara, eu tenho que passar. Pelo amor de Deus, eu comprei o curso, eu não peguei o suporte dela, agora eu vou contratei lá uns extras lá e falei, vou fazer. Gente, eu realmente peguei 2 semanas e eu estudei. Eu estudei como se fosse estudei mesmo. Fiz tudo direitinho, tal, que nem uma louca, tal. Eu vou contar isso porque essa história é muito interessante. E aí, legal. Chega meu cunhado em casa. E aí, chega, Piti, né? Amanhã, semana que vem, sei lá quando era. Eu tô arrasando. Tô arrasando. Ele, sério? Sério? Nossa, tô confiante. Agora vai. Que bom. E aí, então, vamos lá. Fala aí comigo. Peraí que eu já tenho um texto aqui, né? E comecei a falar. Ele, legal, hein? meu cunhado fala inglês fluente, né? Então, mas vamos fazer o seguinte, cadê seu iPhone? Aqui no Notes você consegue colocar um negócio pra te escutar. Vamos falar esse texto aqui. Na hora que eu falei, gente, um monte de erro. Ele falou, então, é assim que o computador vai pegar. Aí eu falei, caramba, eu não tô preparada. Aí já me deu um gelo. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou te ajudar com algumas coisinhas que você tá errando a pronúncia, eu vou te ajudar. E por sinal, amanhã que você vai fazer, eu não tô em casa, amanhã é off e tal. Né? Então eu tenho um médico aqui, por sinal, ele já tinha um off, ele vou passar aqui pra poder te ajudar. E a gente estudou, e isso pra mim foi muito bom, porque foi alguém que pegou só essa diquinha e fez totalmente a diferença. Eu me lembro que a minha prova era tipo 1h da tarde, sei lá, 1h da tarde. Não, 2 horas. Olha como sou boa, né? Não foi 2 horas, foram 4h da tarde. Eu tinha uma reunião de manhã e meu marido falou assim, não vai pra reunião. Eu falei, não, eu vou porque eu tô confiante. Eu peguei o computador, sentei em frente a minha sala é ali pra fazer a prova. Eu sentei aqui, eu fiquei lá das 11 até as 5 da tarde. Trabalhando. Fazendo a prova, estudando. Eu estudei até o último minuto. Eu já passei ali pra fazer o check-in ali, já feliz, que eu falei, eu vou passar nessa prova, eu não dei nem escolha.
Então, a questão que eu tô querendo falar é estudar. Tem que estudar. Se você pegar isso e fazer, dá certo. Pra mim, deu certo. Eu patinei. O meu professor de IELTS, ele falava, Sheila, não é possível, eu tô vendo a sua evolução. Você melhorou muito. E como que você não consegue tirar essa nota? E eu não conseguia tirar a nota. Por causa de meio ponto eu ficava. É dinheiro, é estresse. Pra quem tá precisando dessa nota, sabe o quanto é estressante. Às vezes a gente não consegue por conta do estresse, da rotina, da pressão. Que aí, você tava contando sua história, que você bateu cabeça no IELTS, bateu cabeça no PTI, né? Demorou a engrenar, estudou e aí passou. Mas nessa jornada, você vai só perdendo seu tempo precioso aqui na Austrália, né? E o que eu falo muito com a galera aqui é de não deixar pra última hora, que se apertar demais, você não vai ficar com a paz mental pra você realmente aprender os treinos, né? Total. Eu perdi tempo tanto pro sponsor, porque eu não estava preparada com o IELTS na mão, então demorou ali, acabei entrando no mundo de empreendedorismo e tal, me dispersei e não estava com o IELTS na mão. Se eu tivesse, isso já tinha rodado há muito tempo e perdi para aplicar residência também. Eu teria ganho aí uns 2 anos dessa jornada de imigrante se eu tivesse com as notas na mão. Sim, é verdade, o que você falou é legal, é dica de ouro que tem que realmente marcar. E uma tabela que às vezes eu mostro para meus alunos, para minha audiência, né? Se você digitar no Google aí, Invitation Rounds, você vai ver que todo mês eles postam lá quantas pessoas ganharam visto permanente. E aí, ano passado, 2022, tava assim, 0, 0, 0, 200. 0, 0, 0, 200. E aí eu já tava falando aqui, ó, a janela abre e a janela fecha, né? Ninguém avisa que vai abrir, ninguém avisa que vai fechar. Se você estiver preparado, você surfa na onda. Se você não estiver preparado, você vai ver os outros surfar lá e vai ficar para trás. É isso. E aí veio dezembro, veio final do ano passado. Aí veio, acho que 12 mil. Algum mês. Não sei de cabeça qual que é, mas se vocês digitarem no Google aí, vocês vão ver. E aí eu falei assim, bicho. 12 mil convites? 12 mil pessoas com o visto permanente emitido naquele mês, em um mês. Tava 0,200, né? De repente 12 mil. Agora, dezembro, 31 mil. Eu falei assim, bicho, é igual eu falei, a Austrália tá precisando de gente. Nós somos bons, temos graduação. Muitos brasileiros, se bobear todos, né? Tem graduação aqui. E aí fica aí trabalhando de garçom. Né? Que eu falo assim, fica trabalhando com o braço, ao invés de trabalhar com a cabeça. A gente sempre fala pro pessoal investir sempre o inglês para chegar aí, né, nesse nível de já ter uma proficiência, né? Porque muita gente fala, eu tô onde tô e meu boss vai me sponsorar. Cara, faz o PT na mão, vai sponsorar? Faz o PT, faz o IELTS se você preferir, mas tá aqui, ó. Você vai me sponsorar mesmo? Tá aqui, ó, amigo. É sério? Tá aqui, então vamos que vamos. Senão você não perde seu tempo também, já vai pra outra oportunidade, pra outra questão. Muito legal. Agora, já falando de tempo, já que você falou um pouquinho de tempo, a gente perde muito tempo, eu queria ir pra parte técnica também. Quanto tempo, assim, de antecedência que você fala, cara, dá pra se preparar com calma, a gente tá falando hurry up, né? Quando você fala assim, preciso fazer uma prova em tal data. Quanto tempo de antecedência vocês acreditam que é legal pro pessoal realmente fazer um curso, buscar? Ó, pro meu visto, eu fiz a prova já 10 vezes. E todas as vezes eu marquei com 1 mês de antecedência. Não sei por quê. Eu tirava 1 mês de antecedência e falava assim, você tem que se virar. Por quê? Quando você marca a prova primeiro, você se vira para estudar, né? Se você vai, não, vou estudando, vou vendo, vou estudando, vou vendo. Todo mundo sabe que o tempo vai passar, né? E a pessoa nunca vai se sentir confiante para fazer a prova, ele nunca vai fazer a prova, né? E o tempo passa. Igual a gente falou, o tempo nunca mais volta. O dinheiro volta, né? Mas o tempo nunca mais volta. E aí, o que eu faço... Eu lembrei do negócio. Pode falar. Não vou contar, não. Vai continuar. Daqui a pouco a gente conta esse negócio que eu lembrei. E o que eu falo, mesmo, que inclusive é a minha maior bandeira, minha promessa, é passar em 5 semanas. E de onde que eu tirei isso? Por quê? Não pode ser tão perto, senão você para de dormir, né? Você fica ansioso, né? Começa a pirar e aí você para de aprender. Agora, se você falar que vai fazer a prova daqui 2 meses, 3 meses, você não vai sentar hoje na cadeira e vai estudar. Você vai falar assim, vou começar amanhã, segunda-feira. E aí você não começa nunca. Aí quando faltar 1 mês, ou 5 semanas, aí que você vai acordar e vai fazer. Então você não pode, tem os dois lados. Você não pode marcar muito para frente, também não pode muito para trás. 5 semanas, tá bem pago, dá para acontecer algumas coisas na sua rotina, que todo mundo sabe que a rotina aqui na Austrália é louca, né? Primeiro que você trabalha muito, segundo que tem muitos lugares para visitar, né? Sydney é lindo, né? Você quer passear, você tem que passear, né? Nós estamos aqui, a gente tem que aproveitar, né? Então, nunca parto do pressuposto
que a pessoa vai chegar pra mim e falar assim, não, Bernardo, agora eu sou seu, 24 horas por dia eu vou estudar por ti. Ninguém é assim, né? Assim, a gente sabe que as coisas dão errado, às vezes tem menino, passa mal, né, e tal. 5 semanas dá pra as coisas darem errado e mesmo assim você conseguir passar. O que você acha? Ai, eu acho que depende de alguns fatores também, porque eu tive uma experiência estudando para o PT um pouco complicada. Eu trabalhava como chefe, então eu trabalhava 13, 14 horas na cozinha e ainda tinha que chegar em casa, respirar fundo, criar energia para estudar. Então, o meu processo foi um pouco conturbado, assim, para estudar e eu precisei de um pouquinho mais de tempo. E assim, da minha experiência, acho que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que, se você fala, não, 5 semanas marca a prova, é uma pressão muito grande e a pessoa acaba não conseguindo fazer. Eu normalmente falo de 4 a 8 semanas, não mais que isso. Eu não recomendo ficar estudando, aquela coisa de, vou estudando, a hora que eu tiver pronto eu faço. Não recomendo também. Mas também é importante ver no seu dia a dia, porque tem gente que consegue estudar 3 horas por dia, tem gente que é 1 hora. E eu sempre recomendo 2 horas, assim, pelo menos, mas acho que depende muito de cada um. Você vê o que se encaixa no seu schedule, realmente, no seu dia a dia. Eu sempre falo, tem que se dedicar, tem que abrir mão de algumas coisas. Tem gente que quer tentar só encaixar na agenda. Eu falo, às vezes não funciona, você precisa abrir mão de alguma coisa pra conseguir estudar. E é um tempo curto. Faz isso por 4, 8 semanas estourando. E aí você consegue fazer a prova. Então, eu normalmente recomendo de 4 a 8 exatamente, porque pode acontecer alguma coisa, ou tem dias que você não consegue realmente estudar tanto tempo, e eu peço para os alunos sempre fazerem 1, 2 mock tests, analisar o mock test, sentir, ver se na prática, né, eu peço para eles anotarem as pontuações das questões que realmente são relevantes, na prática você tá tirando a pontuação que você precisa? Se não, então por que você vai marcar sua prova? Ou você marcou sua prova, dá pra gente marcar? Se você tem tempo, vamos tentar fazer de uma maneira que você vai chegar na prova e você já tá, assim, você já tá vendo mais concreto, que também te dá um pouco muito mais confiança, né, pra fazer a prova. Mas eu já tive alunos que em 2 semanas tiraram a pontuação máxima, como alunos que precisaram de 3 meses pra tirar 50. Então eu acho que é uma coisa muito pessoal e muito psicológico. Eu sempre falo, você tem tudo pra tirar a pontuação. Se você tiver a sua confiança, você consegue. Sim. E a gente fica, às vezes, nessa dúvida. Então, eu acho que normalmente, de 4 a 8 semanas, acho que seria mais que o suficiente. Não passa disso, porque quanto mais você estuda, mais cansativo fica. Isso é importante. E você, Shélida, como foi? O que você acha? Olha, eu não vou dizer que talvez essas dicas que vocês deram agora, pra mim, funcionaria, porque eu não segui. Então, assim, eu não sei. Sinceramente. Mas é por isso que você tá aqui. Exatamente. Sinceramente, eu não sei. Roda multidisciplinar. A única coisa que eu fiz foi separar todo dia 1 hora do meu tempo só pro PT. Então, nessa 1 hora eu sabia que eu tava ali só pro PT, nada mais. Então, assim, eu já deixava avisado em casa, o Rafa já sabia que ali era o meu tempinho de estudar. Então, eu fiz isso por 2 semanas. Só que eu marquei a prova... Eu fiz 1 semana, depois eu marquei a prova e, assim, 3 semanas pra frente já a prova. Dessa última vez, né? E aí depois eu estudei por mais 1 semana, 1 hora todo dia. E outra coisa que me ajudou bastante também foi porque o Rafa... Cada um é cada um. Cada um. É por isso que é diferente. É muito diferente. Quem que é Rafa? O Rafa é meu namorado, inclusive. E ele é muito bom. Ele é muito bom no inglês. Ele é muito bom. Ele chegou com inglês aqui sem fazer inglês. Não, ele tirou uma... Eu não vou saber ao certo, mas acho que foi tipo 8 no IELTS Academic lá do Brasil. Então ele já veio com inglês. Ele tem um inglês muito bom. E aí, quando eu tava estudando, ele vinha do meu lado, às vezes, e fazia comigo as questões. Acho que mais pela brincadeira. Então, assim, foi legal, porque pra mim, eu não via aquilo muito como, nossa, tem que estudar. Eu via, tipo, tamo brincando, sabe? Certo, legal. E aí, lógico, ele sempre ganhava de mim todas as questões. Inclusive, teve um lá de, read aloud, que ele leu em voz alta um texto, e aí, tipo, eu li primeiro, aí ele falou, deixa eu tentar fazer. Eu falei, deixa. Aí ele foi e me humilhou. Esse é o Rafa que me ajudou, tá? É o mesmo Rafa. É o mesmo Rafa. Aí ele foi e me humilhou. Eu falei, nossa, eu fiquei percebendo o jeito que ele lia. E na verdade é que eu dava muita entonação para algumas palavras. E ele não, ele lia tudo
assim, uma linha tênue assim, mas lógico, fazia sentido. E aí eu fui tentar copiar ele, aí depois eu copiei ele só pra tirar uma nota mais próxima dele, porque daí já virou uma competição, entendeu? Legal. Você transformou o estudo num jogo. Foi. Maravilhoso. E aí eu consegui uma nota parecida. E aí foi essas coisas que me Técnica, né? ajudaram. Aí é. tá, é técnica. É você saber exatamente o que fazer em cada questão, o que é importante, o que não é. As questões que não tem questões que não são importantes, que você não precisa estudar, que você não precisa se preocupar. Então, é diferente você estudar para 20 questões ou você estudar para 10, ou você, é completamente diferente. Então, se você senta no PT e começa a estudar para 20 questões, é Bastante. muito overwhelming, né? Você não lembra nem o nome, nem o que tem que fazer em cada questão. Aí você baixa e fala, o que é isso? Mas o que E eu lembro que eu pegava um caderninho, eu anotava todas as questões, tipo, porque eu não tinha noção da estrutura, né? Então eu comecei a anotar as questões e eu colocava um ok, se eu achava que dava pra ir pra pegar minha nota. E as que eu não gostava muito, eu colocava, tem que estudar de novo, entendeu? Tipo, essa daqui. E pra mim, as que mais pegavam eram aquelas de multiple choice lá. Que são as menos importantes. Então, eu descobri isso depois. Só que eu lutei muito nisso. Ela é difícil. Se você senta pra fazer essa questão, não é uma questão Porque simples, não é? tem uns... elas têm uns significados diferentes. Às vezes a palavra tá falando a mesma coisa, mas por conta de um negocinho que muda ali, é totalmente é o oposto. Eu sentia isso no reading do IELTS. O reading do IELTS pra mim era um sufoco. Eu entendia, eu falava, não, tá falando isso aqui. Não tá. Como não tá falando? Tá, olha aqui. Não tá, não. Mas ele, mas aí não dava. Por isso que pra mim... Essas questõezinhas é igual, eu dou exemplo. Se você for estudar se você chegou um australiano querendo aprender a conversar em português, você vai ensinar de uma forma, né? Você vai ensinar umas coisas para ele aprender a falar, pedir comida no restaurante e tal. Agora, se ele falar com você que ele quer estudar português para concurso público, é outra dimensão de estudo. Vai ser, todos nós aqui, se a gente for fazer prova de concurso público e não estudar português, nós vamos levar ferro. Com certeza. Porque é as coisas que a gente não usa no dia a dia, Não. né? É uma pegadinha, às vezes uma vírgulazinha te joga pro buraco e você fala assim, bicho, né? E alguém te fala, olha, vai ter aquela vírgula, vai ter essa vírgula aqui, vai ser pegadinha, você já vai com um olhar diferente. Que é a questão de você conhecer qualquer prova, você tem que saber estratégia, até as estratégias de time management. Você tem que saber o que você está fazendo, quanto tempo você pode ficar em cada questão. Às vezes pode ser uma coisa simples assim, ou uma coisa mais complexa, mas qualquer prova, você se prepara antes, você estuda a prova, você entende o que vão te perguntar. Não. Gente, Bernardo, por que PT ao invés de IELTS? Então, o que eu falo é o seguinte, eu fico meio sem saber se eu falo que o PT é mais fácil, porque cada um tem uma dificuldade diferente. Sim, né? mas na sua visão, por quê? Mas o que eu falo, que eu tenho certeza, é que ninguém tira uma nota maior no IELTS do que no PTI, usando o método. Se você for no PTI no peito, você vai tirar a mesma nota do IELTS, igual eu fiz, igual você falou que fez, né? Não, você vai achar que você vai estudar certinho, você vai tirar a mesma nota. Mas se você aprende o método, não tem um brasileiro que tirou nota maior no IELTS do que no PTI. Então, por isso que eu falo que o PTI é mais fácil, né? E na sua visão, Andressa? Eu acredito que o PT te dá uma possibilidade de alcançar seus objetivos mais rápido. E no momento que a hora que você precisa de uma prova de inglês na Austrália, você não tem tempo de parar e falar, vou estudar e melhorar meu inglês. Você tá documentação para visto, trabalhando, tentando algum sponsor. Tem muita coisa acontecendo. Você não tem esse tempo de sentar e melhorar para o inglês como o IELTS, como uma prova precisa. Então, acredito que o PT te dá essa possibilidade de, como a gente já falou, tirar uma nota um pouquinho mais alta do seu nível de inglês, muito mais rápido, e você consegue alcançar esse objetivo. Então, o PT te dá essa possibilidade. Então, por que não? Né? Então, lógico que você precisa conhecer o método, você precisa conhecer as técnicas, as dicas. Então, eu sou super a favor do PT, sempre fui. Eu tenho experiência com IELTS, eu fiz o IELTS. E quando eu fiz o IELTS para o 485, para o Graduate Visa, e aí depois de 2 anos eu precisava fazer a prova de novo e tiraram o 8 no IELTS, né, o 79 no PTE. E com a minha experiência eu já vi que não tinha como, no meu dia a dia, trabalhando como chefe, sentar, estudar e melhorar o inglês no nível que precisa para tirar o 8 no IELTS. Então, falaram do PTE, eu fui olhar o PTE e realmente eu consegui tirar a nota de uma maneira muito mais fácil que no IELTS não ia funcionar. Então, o principal motivo é esse.
Ainda chegou- fazendo só rapidinho, fazendo um gancho ainda naquela questão do tempo, né? Ainda tem mais uma vantagem. Porque você faz o IELTS, o resultado demora 2 semanas para sair. Você fica 2 semanas assim, naquele negócio que você não verdade. sabe se foi, não sabe se não foi. Verdade. E você, né, esse tormento. No PTI, se você faz de manhã, muito provavelmente no mesmo dia de tarde, a sua nota já sai. Não, e às vezes você tem que esperar a nota do IELTS para poder, puxa, não atingir, para se programar, para estudar, porque não, sim, você tem que estudar, você não vai, né, só se você tá muito apertado. Já o PT, para quem tá precisando daquele último minuto, tô precisando, vou arriscar, vai que dá, o PT é uma opção também, né? Quero fazer um gancho, porque tem o IELTS, assim, no papel. O IELTS eletrônico já tá mais rápido. Já tá mais rápido. Então, não sei se edita depois. Eu já ouvi falar. Porque o IELTS... porque eu já cometi esse erro até no Instagram. Sim. E alguém do Não, IELTS falou, é olha... informação mesmo, só- é legal, é bate-papo. Olha... só pra te avisar, e realmente, eu fui atrás porque a gente acaba ficando no mundo do PT e acaba não Eu tendo acho que eu tanta ouvi falar atenção. mesmo que o IELTS... Depende como você faz. Bom, se vamos você deixar faz... pra galera, se você fez o IELTS, né, online, já deixa aqui pra gente quanto tempo demora aí, que a gente tá sem essa informação aqui, você vai ajudar a gente, o pessoal vai olhar lá o comentário e vai ver a sua informação de quanto tempo que sai o resultado do online, ou por O que você computador, né, o que faz online. no computador. Exato. Ele demora um pouquinho, porque também é uma pessoa ainda que eu ouvi corrige. falar. Mas eu acho que porque o PT tava crescendo, eles tiveram que fazer Real, mudanças verdade. em relação Você chegou a fazer isso. o IELTS? Não, eu estudei muito pro IELTS. Eu lembro que o meu professor de inglês, quando eu comecei aqui, ele era um dos instrutores do IELTS e ele passava bastante questão. Sim. Mas eu não cheguei a exercer, porque daí eu pensei que o PT ia ser mais a minha praia, porque era... Por que você achou? Então, eu acho que por eu já ser da área de TI, Já tem. Já tô ali no já computador, entende como tá com o amigo ali. eu acho coisa. muito mais fácil você digitar um texto ao invés de escrever um texto, porque daí você tem que ficar apagando com borracha e tudo isso. Então, pra mim, eu acho muito mais prático você escrever o texto, errou ali, ó, já backspace, já vai, já organiza as ideias, copia, cola, se precisar. No PT dá pra copiar e colar? Dá, né? Se você tiver na mesma questão, dá. Você só não pode copiar um negócio, recortar e usar na questão seguinte. E é alguma coisa que você já escreveu, né? Você não pode... É. Verdade. Você pode. Era menos fácil. E para dar uma resposta imparcial também, né? Pra gente não ficar só metralhando o IELTS, na verdade, às vezes às vezes tem gente que fala assim comigo, né? Bernardo, eu tenho que fazer o IELTS. Na verdade, você não tem que fazer o IELTS. Igual a gente fala de Gillette, né? Não é Gillette, é o Durex, né? É lâmina de barbear. Quem tá querendo crescer aqui na Austrália, visto permanente ou mestrado ou alguma coisa assim, você precisa de uma prova de proficiência. E a Austrália e Nova Zelândia aceita 4 provas, de forma irrestrita. Legal. Pequeníssimas restrições, que é bem diferente, bem específico, mas basicamente você pode fazer qualquer uma das 4. Quais são? Que é o PTE, o IELTS, o TOEFL, ou tem gente que fala TOEFL, e o Cambridge. Então você pode escolher as 4, qualquer uma das 4. Né? Gente, mas o Cambridge é difícil, hein? O Cambridge é difícil. Eu estudei pro Cambridge também. Cambridge eu Eu fiz fui, curso. eu comecei com Cambridge e eu gosto de estudar, eu gosto de línguas, então eu falei, nossa, é interessante. Mas é isso, quem tem tempo pra estudar na Austrália, trabalhando? Desafiador. Aí eu falei, não, vamos pro IELTS. Aí depois, falei, ainda preciso de uma coisa mais fácil. O TOEFL, ele serve também como proficiência para todos os propósitos aqui na Austrália, você sabe dizer? Porque não é popular, né, aqui. A grande maioria, eu consigo falar, eu sempre, quando a pessoa fala em questão de imigração, ok. Quando a pessoa fala faculdade, eu falo, entra na sua faculdade, no seu curso. Não é só na sua faculdade, tem que ser no curso. Porque às vezes tem um curso que é mais específico, que só aceita... Às vezes não é nem o IELTS, às vezes é uma prova diferente. Mas a Austrália e a Nova Zelândia são meio que pioneiras nisso. Elas aceitam o PT para praticamente quase tudo. Acho que 99% assim, das coisas. Você pode usar o PT, é uma coisinha, é um detalhe ou outro que não aceita. Mas então tem 4 provas, assim. Eu sempre penso, as provas têm um pouco de objetivos diferentes, assim. Eu já tive gente, eu quero fazer a prova pra testar meu inglês. Eu falo, olha, Cambridge. Eu sou muito honesta, eu falo, não faz o PT pra testar o seu inglês. Porque pra você quer aprender inglês, não tem por que você fazer. Peraí, que essa é a minha pergunta. Peraí, você tá respondendo a pergunta. Já tá fazendo um gancho. Não, legal, é isso. Você acredita que estudando para essas provas de proficiência, o seu inglês vai melhorar? Então, é uma prova de proficiência de inglês. E como a gente já falou, o PTE e o que a gente ensina não é para você melhorar o seu inglês. É pra gente ensinar a maneira mais rápida e fácil para você tirar a sua pontuação.
mas você melhora em alguns pontos. Eu acho que em 2 pontos principalmente. O listening, que eu tenho muito listening na prova, e spelling. Eu tenho muito aluno que fala, nossa, eu usava schedule, available todo dia e eu não sabia escrever. E eu só percebi quando fui fazer a prova. Porque a gente usa o corretor automático, né? Tudo vai escrever e-mail, tem o Grammarly instalado. Então, a questão, eu acho que o spelling é alguma coisa que eu senti muito que os alunos falam, nossa, eu melhorei muito no meu spelling. Porque você escrever. E você presta atenção, porque você acha que você sabe aquela palavra. Exatamente. Você acha que sabe. Na hora aí já mistura um português com inglês, então você realmente acaba prestando atenção um pouquinho mais nas palavras, né? A questão de vocabulário também, eu acho que acaba enriquecendo o vocabulário, mas eu senti que o listening e o spelling são os pontos principais. Legal. Igual o Andressa falou, o foco da gente não é ensinar inglês, né? Como se eu fosse um professor de inglês. Nosso foco é tirar a prova da sua frente para você voar aqui na Austrália. Só que o relato dos alunos é assim, não é que eu aprendi inglês um tiquinho, você melhora, né? Porque você tá ali envolvido, tá repetindo, tá martelando exercício atrás de exercício, lógico que você pega um pouquinho, né? E acho que a galera sente mais confiante também, né? E acho que eu senti mais confiante depois do PT. Eu me senti mais confiante. Não, depois que você passa na prova, né? Você tem uma medalha, você usa ela, você vai usar. Não, eu passei na prova, eu já fiz a prova e passei, né? Daqui a pouco nós vamos brindar essa medalha aí, porque todos nós passamos por ela. Eu acho que tem os 2 lados também, porque tem quando a pessoa não passa, ela, ai, mãe, mas o meu inglês, eu falo, não é seu inglês. Não é o seu inglês. Você não passou na prova, não é o seu inglês. Senta aqui, vamos ver. O que foi que talvez que não aconteça aqui? Esse exercício foi mais difícil, você não focou tanto. Eu sempre falo, não é uma prova de proficiência de inglês, mas você não conseguir a pontuação, raramente é o seu inglês. É mais porque você às vezes não entendeu, ou na prova você ficou tão nervoso que esqueceu tudo que era pra fazer. Então... E você acha que você estudando pra prova, você melhorou seu inglês? Eu sinto que alguns significados de algumas palavras, né? Mas por eu não ter a técnica, eu fui por esse lado, né? E também o formatinho de um texto, sabe, bonitinho e tal, a gente relembra isso só fazendo esses testes mesmo, né? Porque querendo ou não, a gente acaba perdendo essas coisas de conjunções, como usar essas coisas do inglês. Então, eu sinto que é válido. Você vai tirar alguma coisa da prova. Você vai aprender, nem que for alguma coisa. Eu acho que minha pronúncia melhorou muito, nossa. Vários pontos. Eu me senti muito mais confiante no inglês depois que eu passei no PTE também, claro. Gente, vamos falar um pouquinho sobre aqueles templates que a gente tem por aí. Eu conheço templates dos dois, porque... não sei se vocês sabem, mas independente de quem faz um curso um com o outro, a galera fala, né? O método Bernardo é isso, o método da Andressa é esse, o fulano que faz assim. Então, a gente tem um bate-papo aqui sobre o método de vocês e a gente lá o Bernardo ensina isso, lá a Andressa ensina isso, o que fez pra mim o diferencial foi essa dica aqui, né? E vocês os dois usam templates, acho que não sei se todo mundo usa templates, né? Não sei se realmente existe. E fala um pouquinho sobre os templates, o quanto que a galera tem um medo, assim, né? O quanto tempo vocês acham que ali fazendo aquele template, quanto tempo pra decorar? Porque primeiro a gente olha aquele textão, fala, meu Deus, e agora? Depois você começa com um parágrafo, o segundo, o terceiro, quando você vai ver se o template tá não é um problema mais, né? E aí? Me fala um pouquinho sobre esses templates aí. Eu sempre falo, eu tava tendo até uma conversa hoje com uma aluna de manhã, não é o template que vai te dar a pontuação. O template está para facilitar as questões que tem pontuação mais baixa, que é importante fazer, mas que não tem tanta relevância. Então, eu sempre falo, não, mas eu usei esse template não funcionou, vou usar esse. Eu falo, qual template você prefere? Qual template você se sente mais confortável? Qual template você pode falar com confiança? Porque é isso que importa. O Describe Image, você pode falar qualquer coisa. Qualquer pra coisa. Mim foi muito legal. Qualquer coisa do Describe Image. O importante é você se sentir confiante, conseguir não pausar, não hesitar, falar com naturalidade. É isso o foco. E o template tá aí pra isso. Falando em template de speaking, né? Falando em template de redação, todos os templates que existem, que você vai achar na internet, vão te dar uma pontuação. Vai de você quer uma coisa mais acadêmica, mais simples, mas é só para facilitar o seu caminho. Então, isso é uma coisa muito importante. Você fala, eu não tirei a nota do speaking, vou mudar todos os meus templates. Não faça isso, por favor. Tem que melhorar a técnica dos gaps, Você precisa melhorar a maneira como você está falando. Não é o seu template. Então, eu adorava esse. Eu ficava falando no carro. Eu ficava treinando. Falava tudo alto, assim, me achando que eu tava falando aquilo arrasando. Tipo, olhava pra minha cara e falava, meu Deus. Você tava escrevendo as placas? Sim. Meus alunos falam, eu tava andando no carro, eu tava escrevendo as placas. Não, e sabe o que eu adorava?
Quando eu pegava, assim, aquele negocinho, eu colocava as coisas tudo fora de ordem, assim, e eu falava, arrasei. Mas tudo assim, não fez sentido nenhum, mas eu falei tudo. E às vezes, eu até fico não muito orgulhoso do método, né? Eu fico. Mas eu fico orgulhoso de ver, igual a Andressa falou, das histórias, né? De famílias inteiras sendo transformadas, que não é só a pessoa, né? Toda a família, toda a hierarquia, filhos e netos, né? Da pessoa vai ser transformado por causa disso. Então, assim, o template existe para dar mais chão para as pessoas, dar mais recursos, dar mais arsenal para ela não tremer lá na hora, né? Quando você vai falar, principalmente com o australiano, né? Até o primeiro, para-me, você estava indo bem, né? E quando ele fala isso, já começa a desandar, já perde o chão, né? Então é justamente isso que a gente está tentando evitar, né? Com essa questão do template. Você tem um texto que você decorou, é muito mais fácil você, mesmo com nervosismo, você fala o que você decorou e vai tirar nota boa, né? O importante, igual o Andrés falou, é você tirar nota boa e voar aqui na Austrália, né? Não, mas com certeza dá pra fazer a coisa certa também, né? Te ajuda muito mais, te dá um caminho, nossa, outra coisa. Eu sempre falo, eu tenho aluno, mas não quero o template. Eu falo, não tem problema, mas pensa que você usando template, essa questão você vai fazer muito mais rápido e vai te dar muito mais tempo para estudar as questões que você precisa realmente praticar, que você realmente vai precisar usar o seu conhecimento, como no reading, como o rapid dictation. Então, você usando o template, é mais chatinho memorizar? É, mas te dá a segurança, você chega lá na prova, você se sente muito mais seguro, você fala, essa questão, já sei, já garanti essa questão. Não, e a probabilidade de você desenvolver preencher os mesmos gaps com algo que você já fez, né, que aí vai a parte do estudo, é muito, tem hora que tem subject que vem ali que você fala, deixa comigo que isso aqui eu já sei. Eu já fiz, e tá com o template ali, vai que vai. Você usou template? Roubou de quem? Aonde você roubou esse template? Olha, eu vou te dizer que eu tentei decorar, mas como o meu tempo já era meio curto... Olha, que menina. Não, mas peraí, eu usei. Eu usei no sentido de, eu não usei ele inteiro. Eu decorei o começo, e aí o meio eu improvisei e o final. Porque era o que eu conseguia assimilar na minha cabeça. E aí eu fiquei repetindo a entrada, principalmente porque às vezes você não terminou ainda de entender o que está acontecendo ali. Então a entrada acho que é o primordial. Sim. E aí, no final, pra selar, eu selava com o finalzinho do template. Mas o meio, assim, eu comecei com coisas que estavam na minha cabeça, lia mais coisas que estavam no texto, às vezes até para pegar as keywords, né, que você tem que pegar uma coisinha dali, das imagens, então, eu achei incrível, porque, assim, eu tinha um medo daqueles gráficos. E assim, você não precisa entender gráficos. E você não precisa entender nada, na real. Você só precisa passar a informação que tá ali, do jeito que tá ali. E repetir, né? A gente quer ficar subentendendo, porque aqui tá amarelo, aqui tá vermelho, diminuiu, nós conseguimos entender que não tem nada, não consegue entender nada. E nem precisa. Porque assim, gente, você tá fazendo uma prova de inglês, a Pearson não pode te obrigar a entender um gráfico, a entender um mapa. Sabe, é uma prova de inglês, o que eles querem? Vê se você consegue falar o básico. Você não precisa entender nada. É muito engraçado quando você fala isso, a cara da pessoa, tipo... Como assim? Como assim? Você mudou a minha vida. Eu falo, gente, não desencana de entender. Você não precisa entender nada. Às vezes algumas pessoas te olham assim também de... Será? Não, mas vem aqueles gráficos de economia. Aí você tem que fazer análise se a economia foi melhor ou dos últimos anos e não sei o quê, que aí cruza uma outra linha vermelha. Você não tem como entender aquilo. Pelo amor de Deus. Você não precisa do conhecimento pra isso. Ô, Shelida, o seu último template era o mesmo do primeiro ou você adaptou pro segundo? Tipo, a sua base de template? A primeira vez eu não usei template. Mas a primeira vez eu não tirei uma nota tão boa. Mas assim. Passou, né? Foi o suficiente, né? A minha média era 36, era muito baixa também. Então eu não precisava de muito. Mas você tirou 50 e pouco, não foi? Acho que foi por 50 e tantos. Entendi. A média, mas o meu speaking foi péssimo. Então tá bom. Mas foi ainda em cima, mas era por graduate, acho que foi, né? Não foi? Acho que sim. Que eu fiz o PT. E aí agora eu precisava, real, tirar 50, mas o meu medo era mais a estrutura da prova, porque eu não fazia ideia. E aí eu tinha medo de travar na hora, porque isso acontece comigo. Dá um branco. Gente, mudou, né, o PT, né? Agora são 2 horas, né? E aí? É a mesma estrutura, só que com menos... Mudou alguma coisa da estrutura ou é a mesma estrutura? Quem estudou naquela... Basicamente diminuiu algumas questões.
Mas a estrutura é a Mas mesma, a tem mesma as questão, mesmas a subjects, mesma forma de corrigir, mesmo tudo. E então O que- as questões hoje elas têm mais valor, é isso? Aumentou o valor, a pontuação? Não, porque eles diminuíram questões que praticamente não davam pontuação. Então, sim, em geral, a questão de pontuação não mudou muito. O que eu senti que foi a mudança maior foi a questão do reading. Porque eles diminuíram as questões de múltipla escolha. Então, a gente já pulava as questões de múltipla escolha, né? Então, questão de múltipla escolha não é importante. Chuta, fica tranquilo, você vai tirar sua nota. Pode chutar. Então, você usa todo o seu tempo para as questões importantes. Então, quando eles diminuíram as questões de múltipla escolha, diminuiu o tempo, só que era o tempo que a gente já usava para todas as questões. Então, foi o que eu senti mais. Alunos que já fizeram a prova, estudaram comigo há um tempo atrás, e voltaram. Ai, mas mudou. E aí eu falei, olha, a única diferença é essa. E, nossa, realmente, você tem 13 minutos para fazer a questão e agora você tem 2 a 2,5, uma questão que você tem que ler, interpretar, atrapalha. Mas fora isso, Difícil. não... Eu perdi, acho que as minhas 2 questões que eu perdi foi reading mesmo. Que eu não consegui terminar tudo. Mas foram as 2 questões, as últimas de As múltipla 2 escolha. últimas. Não tem problema. Não perdeu nada. Não esquenta, não. Agora eu queria perguntar pra Não. vocês. Por que você acha que o seu método é o método que funciona? Não, então eu até ia falar isso. Na verdade mesmo, o que a galera pode colocar na cabeça é o seguinte, tem mais de uma maneira de tirar nota boa na prova, né? Não é só uma maneira Sim. que pode. É igual dieta, né? Você vai fazer, tem várias dietas diferentes, né? Desde ficar em jejum, quanto comer bacon de manhã, né? Tem várias dietas que todo emagrece, né? O que você tem que ficar tranquilo segue um método, pra você não ficar doido, você não precisa reinventar a roda, né? Já tá feito, já tá pronto para você, né? E o que eu falo muito é de testar na hora da prova, né? Porque às vezes o próprio mock test oficial do PTI, ele é um pouquinho mais difícil, então você tende a ter uma nota pior. E os outros aplicativos, às vezes, não tem o mesmo algoritmo de correção da prova, então a nota varia um pouquinho, às vezes você vai bem e tira nota ruim, às vezes você vai mal e tira nota boa, né? E basicamente o que você tinha perguntado? Eu quero saber aquela cerejinha do bolo, porque todos os métodos, cada um, é óbvio, tem métodos aí extraordinários, mas assim, você fala, cara, a galera que faz comigo, isso é pra vender seu peixe mesmo. Tem uma cerejinha do bolo aqui que eu acho que eu faço um follow-up melhor, não sei. O que você acha que fala, não, eu acho que isso é legal, ou é uma coisa que é legal do seu curso? O que é bem legal, assim, do seu O que eu acho que a galera fala mais é da minha energia, desse astral positivo, porque a verdade é que a gente não pode esconder o peixe, né? Estudar é chato. É chato demais, esse PTI é chato. Só que igual você começou aqui, na verdade, o que eu colocava? Quando eu tava, imagina eu, fiz a prova 6 vezes, tomei bomba 6 vezes, lá em 2018. 6 provas, já é dinheiro, tempo, saco, né? Paciência, né? Frustração. E frustração e aquela pulguinha, né? Será que eu consigo? Será que é meio que impossível? Será que eu tenho um buraco aqui no meu cérebro? Né? Não sei. Eu pegava minha mochilinha e ia para a biblioteca estudar. Né? Como que eu conseguia ir para a biblioteca estudar e fazer aqueles mesmos exercícios todo dia, né? Primeiro, do horizonte que nos espera aqui na Austrália, né? Botar na cabeça assim, bicho, da água pro vinho mais caro do mundo, que você muda a sua vida, né? Assim, portas abrem que você nem imaginava e continua abrindo. Tem 3 ou 4 anos que eu sou residente permanente e continuo abrindo porta que eu nem sabia, que nem achava que eu poderia ter na minha vida, né? E hoje eu tenho. E também que o PTI é a salvação. É chato, mas é a salvação. Porque se a gente tivesse aqui em outras provas, vou falar do Arts, não, mas se tivesse aqui em outras provas, ia ser muito mais demorado. Né? Talvez você nem ia chegar lá. Né? Respondeu? Respondido. E você, Andressa, o que você acha aí do seu método? Eu tenho um diferencial, tem uma coisa muito legal que eu faço. Eu criei meu método muito baseado na minha experiência e fui aperfeiçoando nas experiências que eu tive, principalmente dos meus primeiros alunos, assim. Sim. Então, a experiência que eu tive, eu fiz 4 cursos, eu fiz 2 cursos presenciais, 2 online. E a maior dificuldade era me adaptar ao método deles, assim, o método mais tradicional de ter horário de aula. Então, por exemplo, os centros, né, eles têm aula de uma questão na terça. Se você perde aquela, porque você estava trabalhando, por exemplo, você só vai aprender aquela questão em 1 ou 2 semanas. Então, era muito complicado trabalhando na cozinha e tentando me adaptar a isso. Então, eu tentei 2, não deu certo, eu tentei online. E com isso, eu sempre fui muito organizada. Então, eu perdia tempo, meia hora de estudo para sentar e falar, olha,
o que é importante, o que não é, como é que eu fui no meu estudo ontem, o que eu melhorei, o que eu não melhorei, como eu melhorei. Então, eu conseguia fazer toda essa análise sozinha, assim, aprendendo erros e acertos. Então, o que eu trouxe para o meu método é isso, eu passo um plano de estudos, o que fazer dia a dia. Então, na Austrália, a gente acaba não tendo tanto tempo para estudar. Então, eu tentei mastigar o máximo possível a prova, tentar deixar do jeito mais prático possível para a pessoa ter 1 hora para sentar. Ela vai sentar e vai fazer só o que ela precisa. Ela não precisa fazer o que eu fiz. O meu objetivo é não deixar a pessoa passar pelo que eu passei, de muita informação online, não sabia em quem confiar, o que era real, o que não era, e essa dificuldade de, eu tenho 1 hora para estudar, mas a aula foi há 1 hora atrás, você tenta falar com o professor não te responde. Eu trago muito essa questão eu tento trazer essa questão mais personalizada. Então, eu tenho um plano de estudo, se a pessoa fala, não dá pra fazer esse plano. Ok, o que você consegue fazer? 1 hora? Tá aqui. Isso é importante. Isso é o que eu recomendo, mas não dá, vamos fazer dessa maneira. Isso não tá certo. Então, eu trabalho uma maneira um pouco mais personalizada com os alunos, que eu amo, porque eu tenho essa conexão com os alunos, eu conheço a história dos alunos, e pra mim é super gratificante fazer parte da história deles e fazer parte desse sonho que também foi meu, assim. Eu lembro de quando eu peguei a minha nota e foi maravilhoso, assim. Eu vi uma porta se abrindo que eu imaginava que essa porta nunca abrir. E fazer parte disso, do aluno, o aluno manda mensagem, eu passei, eu vou aplicar pra minha residência. É um alívio, né? Não, é surreal, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que belezinha, que legal. Xé, e você, do seu método, desenvolvido por você mesmo, brincadeira. Por que você indica, assim, pra quem que você indica? Falar assim, legal, pra mim funcionou por isso. Pra quem que você indica? Falar, não, estuda por conta própria. Porque foi uma opção sua, né, e tudo bem, funcionou. Então, por que você acha que assim? Eu sinto que assim, se você já tem o inglês, você sabe que você tem o inglês, porque assim, na teoria é que eu já me comunico muito em inglês no meu ambiente de trabalho. Então, assim, eu não tenho uma coisa que eu vou falar, nossa, eu acho que eu não vou conseguir chegar nessa nota. Eu saberia que eu talvez conseguiria essa nota, mas eu precisaria estudar a prova em si. Então, eu acho que daí sim eu acredito que você conseguiria estudar por conta própria, sim. Mas pegando o esquema da prova em si. E depende muito da nota que você quer chegar também. Tem isso também, que a pessoa precisa de uma nota mais... E ela tá apta, né? Ela tem que sentir, né? Se ela precisa de ajuda extra ou não. Se você acha que você é uma pessoa dedicada a ficar lá 1 hora dedicada à prova todo dia, eu recomendaria. Mas é lógico, né? Depende da pessoal da pressa, né? Muito depende mesmo. Nós estamos com o tempo apertadinho aqui, mas eu tenho 2 questões ainda para fazer para vocês. Eu queria perguntar para vocês se nesse mundo aí, tanto de vocês mentorando, né, as pessoas, você dando as aulas e também na experiência de pessoal de vocês, se teve alguma situação engraçada aí, né, aprender essas técnicas, esse inglês aí, essa prova de proficiência que não sei. Teve alguma situação engraçada, assim, vocês falam, nossa, aconteceu isso só pra gente quebrar um pouquinho o gelo, compartilhar, sair da parte séria desse PTI e dar um pouquinho de risada. Uma coisa que eu lembro quando eu comecei é que eu sempre gostei muito dessa parte de desenvolvimento pessoal e de coaching, né, e tal. E aí eu tinha um bônus para falar sobre isso, né, para manter o foco, ter determinação, ter persistência, né, e tal. E aí eu fazia lá, né, a minha divulgação, né, falava que tinha um curso, tem um bônus ainda, que você vai ter alta performance e tal. E a galera chegava assim, não, né, teve um ou outro que chegou assim, aqui, você não consegue tirar esse bônus e me dar um desconto, não? Mas o que eu mais gosto é essa parte. E aí, o que eu decidi falar? Essa parte de coach, de desenvolvimento pessoal, autoajuda, né, é meio estigmatizado, né? Sim. Aí eu parei de falar e embutia ele dentro do curso, sabe? A pessoa meio que nem percebe que eu tô usando. E hoje eles elogiam. Fala assim, nossa, Bernardo, eu tava sem saco nenhum, sem paciência. Vou reformular minha frase aqui. Não? Eu tava sem motivação nenhuma para estudar. E eu lembrei de você que eu falo para meus alunos, falar assim, ó, quando você for sentar para estudar, você vai completar a frase. Eu estou aqui para... Não é para passar na prova. Não é para estudar. PTI, né? Você não vai colar sua nota na geladeira, você não vai mostrar para sua avó, né? Você está aqui para mudar de vida. Isso aqui é mudança de vida, é construir o seu futuro para você e para sua família, né? Até a energia já muda, né? Até arrepiei aqui, ó.
falei assim, não, então dá pra estudar, dá pra encarar, né? E ele falou assim, você acredita que eu fiz isso? Eu tava desanimado e estudei lá. Quando eu vi, já tinha estudado 1 hora ou 2 horas. Eu falei assim, there you go. Legal. Legal. Muito bom, É. muito bom. É importante sempre, eu falo nos alunos, você tem que relembrar o tempo inteiro porque você está fazendo isso. Porque depois de um dia inteiro de trabalho, ninguém quer sentar para estudar. Ninguém vai, ai, que legal, vou sentar para estudar PT. Não é assim, ninguém tem essa... Você quer fazer essas coisas, quer assistir TV, quer surfar, quer... Então você precisa relembrar o tempo inteiro por que você está fazendo essa prova, qual é o objetivo, porque você sentar ali e ficar repetindo a frase não é legal. Não é legal. E você não está repetindo, você fala, por que você está fazendo isso mesmo? Não, vou fazer outra coisa. Então é importante, isso é muito legal. Tanto é que os exercícios chatos a gente até pula, né? E vai pro próximo. Tem Você uns que não descem, né, gente? Teve alguma situação engraçada que você pode compartilhar com a gente? Durante a pandemia, eu fiquei presa nas Filipinas, né? Então, eu tive que trabalhar de lá. E uma família me recebeu maravilhosamente. E do lado da casa deles tinha um galo. Então, eu acho que você não pegou essa época. Porque você tava lá, né, quando a gente... Não, em 2020... Você tava no Brasil. Eu tinha acabado de chegar no Brasil. Eu tinha acabado de chegar no Brasil. Eu fiquei até dezembro, até começo de dezembro, eu fui passar Natal Ano Novo com a minha família. Você Mas eu verdade. fiquei 9 meses lá, então todos os meus alunos ajudavam a lembrar, eu dando aula e o galo... E eu, ai, desculpa. E o galo ficava... Quem fala que galo canta só de manhã é mentira. O galo canta o dia inteiro. Era assim, às vezes era constrangedor. Meu partner também tava fazendo reunião no meio da reunião. A minha situação engraçada foi essa, eu com o Rafa achando que tava arrasando lá, e o Rafa falou, então, né, vamos dar uma melhoradinha nisso. Mas foi ótimo, nossa, pra mim foi engraçado agora, eu consigo dar risada. Agora passou. Agora eu dou risada de tudo isso. Hoje em dia eu dou risada do Rooster, mas lá na hora eu queria, pelo amor de Deus. Teve alguma situação? Pra mim, foi uma questão que eu treinei bastante, inclusive, que foi aquela do short answer, acho que é... Que você tem que responder rapidão o que perguntou. Sim. Nossa, e eu treinei aquilo um monte de questões. Chegou na hora, quem disse que eu respondi? Mas responde qualquer coisa. Deu branco, mas ela não sabia, ela não conhecia. Ela não sabia não. É verdade, olha eu compartilhando. Mas é uma questão, às vezes a pergunta, às vezes nem em português você sabe a resposta, você fala... Então, exatamente. Mas eu já acertei no chute. É o conhecimento geral. Mas aí chutando, às vezes você acha que não sabe, mas a primeira coisa que vem na sua cabeça, a sua mente conseguiu raciocinar. E aí, menina, eu só sei que passou um monte de coisa. Você ficou no cri-cri. Nossa, mas eu lembro de... E é engraçado que são as mesmas perguntas. Eram as mesmas perguntas. Só que não lembrei. Deu branco. Na hora, assim. Deu branco. Aí depois você dando risada, eu falei, não acredito que essa merda, essa questão. Pratiquei, chegou lá. Ai, gente, que delícia. Eu queria ficar com vocês a tarde inteira aqui. Vamos falar de PT. Agora eu dou risada, né, gente? Agora tá tranquila. Agora, pra gente fechar, eu vou pedir pra cada um de vocês dar uma dica de ouro mesmo pra galera e aproveitar nessa hora também, já deixar aí pra galera onde que vai achar vocês, o @ Fala um pouquinho do curso de vocês, então vamos encerrar aí. Mas eu queria uma diquinha de ouro ainda, né? Você acha que eu trouxe essa galera aqui à toa? Vai ter dica de ouro. Bora, vai. Aquela lá. Uma que a gente não tá falou. Não, a do Que a bônus. gente já deu, não, que a gente não falou, a gente já deu bastante. Eu sei disso. Eu tô só querendo arrancar aqui da galera. Não a do bônus, porque a do bônus foi cortada. Uma dica rápida aqui é de saber que a forma que o computador corrige a sua parte escrita é basicamente que ele não entende as ideias por trás da frase, né? O que eu brinco é que o computador é como se fosse o audição dos anos 90. Capta, como é que o audição dos anos 90 é assim, para quem escuta, mas não entende bem as palavras, né? O computador ele capta as palavras-chave, mas não entende bem as ideias por trás. E aí o que acontece? Se você escuta um áudio lá e fala assim, as crianças não iam para a escola. Você escreve, as crianças estavam dormindo dentro da escola. Se a sua gramática estiver certa, você vai tirar nota boa. Porque tem palavra-chave, o computador vai achar, o cara entendeu o áudio, né? A gramática está certa e a quantidade de palavras. Basicamente isso, entendeu? O computador não vai saber o que é dentro e fora, o que é dormindo e acordado. Né? Então essa que é a linha que eu ensino. Que é o que for para você estudar, eu vou falar para você sentar a bunda na cadeira e estudar. O que for para você não preocupar,
você vai otimizar o seu tempo, entendeu? Muito bom. E seu curso? Quero comprar seu curso. Como que eu faço? Onde eu te acho? E aí eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, né? bernardopolates.pti. De tempos em tempos eu faço uns eventos gratuitos que eu gosto de fazer como se fosse um test drive primeiro. Para quando a pessoa chegar para mim, Bernardo, eu quero ela vir pular de ponta. Sim. Ao invés de ser aquela pessoa que vai, no digital a gente fala de dar soco mole. Sim. Pessoa que vai chegar assim, vou estudar um tiquinho, um pouquinho, não. Você tem que chegar para arregaçar. Porque se você chegar para estudar mais ou menos, nem eu nem você vamos ficar felizes, né? Você vai desperdiçar seu tempo, seu dinheiro, e eu também não quero ter milhões de alunos e ninguém passando. Eu quero ter gente passando, né? Então, de tempos em tempos eu faço eventos gratuitos, é só chegar lá no meu Instagram que você vai ver um linkzinho lá para você. O curso ele é aberto direto? Pode comprar a qualquer momento? Ou são turmas? Então, eu gosto de fazer turmas fechadas. Tá. Pelo simples motivo de estar todo mundo na mesma página. Tá. Sabe? Porque eu sou muito a favor da comunidade. Tá. Quando você fica imergido numa comunidade com todo mundo passando as mesmas dificuldades, passando os mesmos perrengues, estudando a mesma coisa e querendo o mesmo objetivo, você tem muito mais chance de vingar e o melhor, na verdade, que é o mais importante, muito menos chance de desistir. Porque eventualmente isso vai passar na sua cabeça. Se alguém estiver assistindo aqui e estiver estudando para PT, ou já passou pela sua cabeça de desistir, ou ainda vai passar, né? Porque é chato, às vezes você estuda e não vê resultado de primeira, e aí fica assim, aí você fica lenga-lenga, de repente você parou de estudar. Né? O curso tem duração de quanto tempo? O meu tem duração de 5 semanas. 5 semanas, show de bola. Que é para você chegar Deixar o arroba do pular de Bernardo aqui, ponta. repete Já pra gente marcando seu a arroba. prova. Isso. Bernardo, repete pra gente seu arroba aí pra galera te achar Bernardo e ir lá comprar esse curso agora. @bernardopolates.pti, te vejo lá. Só se mandar uma mensagenzinha que eu Show faço de questão bola. de responder. Já queria agradecer, muito obrigada, viu? Prazer é Uma meu. honra ter você aqui. É. E você? Eu tô pensando nas dicas de Nas uma coisa que dicas- a gente não Dica falou. de ouro. Tem uma coisa que a gente não falou. Então já vou falar, pessoal, vocês querem fazer PTI, segue esses dois aqui, porque eu sei o método dos dois, pra mim agregou muito, eu já tô aqui há muitos anos, eu já ouço falar deles há muitos anos, então se tá precisando de ajuda, vai lá no Instagram deles, vai ficar tudo aqui pra vocês, tudo aqui embaixo, vai lá, segue eles, que eles diariamente também soltam várias dicas lá, dá pra pegar muita coisa também, até eles abrirem aí as turmas para poder vocês fazerem o curso, e eu acho que é legal essa questão da comunidade também, porque acho que a galera acaba se ajudando ali, né, também. Com certeza. Acho que deve ser bem interessante, né? Troca de percepções, né? Que às vezes é uma coisa, eu ensinar, né? Quando a pessoa do lado, o colega do lado, explica de uma forma diferente, parece que assenta melhor na cabeça, né? Porque todo mundo aprende de uma forma diferente, né? Dica de ouro, dona Andressa. Sim, eu tava aqui pensando, eu acho que o principal a gente já falou bastante, a questão de você conhecer muito bem a prova, você entender o que é importante para você conseguir ir direto no seu objetivo. Então, a prova tem 20 questões, né? Então, o principal é você entender que você não precisa estudar os 20 tipos de questões. E as questões importantes, tem técnica, tem dica, tem muita coisa para te ajudar. Então, não querendo vender para comprar o curso, mas é importante, se não quer fazer um curso, ir procurar informação online. Tem bastante, fica um pouco confuso, mas tem informação online, tem os cursos. É muito importante você entender para você não perder tempo, para você ir direto onde você quer. Você estudar o tempo que precisa, um tempo curto, como a gente falou, e tirar a pontuação que você precisa. Então, acho que isso é extremamente importante. E onde que a galera vai te achar? Meu arroba é @ptsmart. Então, lá tem todas as informações. Eu tenho cursos diferentes, né? Então, eu trabalho mais de uma maneira mais personalizada com os alunos. Então, eu tenho 3 tipos de cursos principais, né? Então, o que eu mais trabalho é o Coaching Course, que você tem acesso às videoaulas e tem aulas particulares comigo. Então, assim, na minha experiência, cada um trabalha de uma maneira e eu gosto também de trazer técnicas diferentes. Às vezes você aprende de uma maneira, aula de outra, então eu tento sempre sentar com o aluno e falar, isso não tá funcionando. Tudo bem, por que não? O que tá acontecendo? Vamos trabalhar. Eu tenho um plano de estudos, então quando você entra no meu curso, você vai ter exatamente o que você tem que fazer dia a dia, semana a semana. Você não precisa se preocupar com nada, é só sentar e seguir ali o que precisa fazer. Show de bola. Tem uma diquinha de ouro pra galera aí? Olha, baseado na minha experiência e como foi a prova pra mim, eu aconselharia pegar e estudar a estrutura da prova. Porque
o tempo corre e às vezes você vai se sentir perdido. Você não vai saber o que falta e é como eles falaram, tem questão que valem muito mais que as outras. Então, você sabendo a estrutura, vai facilitar bastante o que você precisa focar mesmo. Exatamente o que a Andressa falou, só que com as minhas palavras. Sobre a minha dica. E a Shelida não vende curso, mas ela tem o Rafa em casa, né? O Rafa que te ajuda. Tô querendo conhecer ele já. Quem ó. quiser alugar o Rafa por um tempinho. A gente tá abrindo uma turma agora. E o Rafa vai dar as dicas de ouro pra vocês também. Gente, minha dica de ouro é não desistir, né? O PT não é fácil, né? Tá na Austrália, às vezes é bem desafiador para cada um de nós, né? Foi para todos que estão aqui, tenho certeza, já conheço a história de cada um que tá aqui. Procura ajuda profissional se você não tem uma direção, porque isso vai realmente te salvar um tempo aí, né, na sua vida. Senta e estuda que dá certo. Eu sou prova viva disso. Eu sentei, concentrei e hoje, graças a Deus, essa fase passou, né? E tô aqui bem orgulhosa de fazer uma mesa redonda para vocês que estão precisando, né, do PTI, né? Então já vou assim, encerrar, agradecer a galera que tá aqui. Se vocês gostaram, ó, um monte de mensagem aqui. Se tiver dúvida, coloca aqui, porque eles vão entrar aqui e vão responder vocês também. Do contrário, você já tem o arroba deles aí. Vai atrás de todo mundo, vai atrás da Shelida. Shelida, empresta o Rafa pra gente, a gente tá precisando, né? Estamos aqui pra isso, pra ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos encerrar esse mesa redonda aqui, ó, com chave de ouro, que é o nosso brinde. Aliás, nós vamos, além de brindar toda essa jornada aqui de PT pessoal, profissional também, porque eles ajudam a galera, a gente também vai brindar um PR que rolou aí recentemente. Parabéns. Queremos brinde. Queremos brindar. Se quiser mais motivo pra brindar, eu dou. É meu aniversário, semana que vem. Gente, esse brinde aqui, ele é super simbólico, mas pra mim ele tem um sentido assim enorme. Porque todo estudante que chega aqui na Austrália, eu falo, lembra desse dia. Nós vamos brindar um dia, né? E eu queria brindar com vocês por toda a jornada de vocês, né? Desde o início como intercambista também, né? E que as suas conquistas pessoais. E também brindar também essa fase pessoal que vocês estão, né? Essa fase profissional que vocês estão também, né? De ajudar outras brasileiras. A Shelida também. A Shelida já tá com um convite aqui. A Shelida, vocês têm que vir aqui, ó, e falar bem logo, Shelida, porque a história dela é muito legal. A galera de TI aí vai saber aí, de passo a passo, o marido dela também. Vou trazer ele aqui também, que é da área de TI. A galera de TI tá sendo aí todo mundo convocado para chegar aqui e compartilhar. Então, também por essa jornada. Eu me lembro exatamente no primeiro dia que você chegou aqui, né? Eu não vou contar essa história agora, não vou dar spoiler, mas é muita conquista pra nós. Então, esse brinde aqui, ele não é à toa, não tá aqui pra gente tomar um pouquinho de álcool. Pra mim, é um pouquinho também. Brincadeira, não é pra gente só, é pra brindar mesmo as nossas conquistas, que são muitas, né? E eu tenho tido, assim, um prazer enorme de fazer esse podcast, porque quando eu pensei, falei, só vou trazer a história da galera real e oficial. Mas não tá acontecendo isso. Eu tô conhecendo realmente, assim, a história na íntegra e ver o quanto é importante, quando cada um tem seu desafio. Então, pra mim tá sendo um prazer, uma honra. Eu espero que você realmente esteja gostando desse conteúdo e vamos brindar! Sucesso pra nós, gente! Obrigada! Obrigada, pessoal! Cheers. Valeu!